Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu Rust. Quero dizer, na verdade eu serei o seu host. Hoje nós vamos falar sobre Rust, a nova linguagem que é a queridinha dos devs e já está há 4 anos como a mais amada no ranking da Stack Overflow. E aqui para desenrolar esse assunto com a gente, nós trouxemos 2 feras aqui. A primeira é a Júlia Naomi. Oi, meu nome é Júlia Naomi, eu sou engenheira de software no Nubank e escrevi o livro de programação funcional e concorrente com o Rust. Muito bacana. Aqui também com a gente, Otávio Passe ou Pace? Então, acho que o certo é Pace, só que eu realmente só falo Passe mesmo, que acho que é italiano, mas... então, se fosse Pace, talvez fosse CCI. Minha família é italiana, tem um monte de italiano aqui, mas beleza, então fica Pace. Show de bola. Se apresenta, por gentileza. Não tem muito... Não escrevi um livro e trabalho na Luiza Labs. Mas escreveu coisa paca, hein? Que eu vi o teu GitHub, cara, e deu até medo de ver quanta coisa você tem lá. Escreveu bastante, só não publicou isso. Show de bola. A gente fez várias bibliotecas juntos também. Ah, legal, bem bacana. E completando o time aqui, Álvaro Camilo, para começar mandando aquele jabá do TOTOS Developers. E aí, pessoal, aqui é Álvaro Camilo, especialista front-end. Então vamos falar do nosso jabá. Esse podcast, o nosso blog e nossos eventos estão no nosso portal developers.totos.com. E claro, também temos lá em cima, nós temos vagas. Então acesse developers.totos.com. Vagas. Nunca teve tão aquecido e é bem bacana falar sobre gerenciamento de memória em Rust. É uma coisa que destaca em relação às outras linguagens. Então, como ela é o diferencial, e eu acho, na minha opinião, como desenvolvedor C++, eu acho que ela é o primeiro substituto viável para o C e C++, eu queria que vocês começassem desenrolando isso. Como que é o gerenciamento de memória em Rust? O Rust ele tem, acho que 2 principais características que diferenciam ele das outras linguagens com relação ao gerenciamento de memória. Primeiro que nem o C e o C++, ele não tem um garbage collector, mas assim, o que caracteriza, o que faz ele ser diferente é a questão de ownership e lifetime. Então, o ownership é a característica a feature da linguagem que só uma coisa pode estar segurando um valor por vez. Então, se você passa um valor para uma função, aquela função vai usar aquele valor, mas no momento que ela terminar a execução, aquele valor vai ser liberado da memória. E também ele tem uma característica forte que toda vez que você tem um valor, ele só pode ser mutado se tiver só uma referência para aquilo. Então, diferente, por exemplo, das linguagens funcionais, em que tudo é imutável, geralmente sempre, assim, quase sempre, o Rust, ao invés de deixar tudo imutável, ele, apesar de tudo ser imutável pelo padrão, você tem mutabilidade, ele permite a mutabilidade, mas só se uma coisa, só tiver uma referência para aquele valor. Então, tem a questão de ownership, essa questão de mutabilidade mais controlada, né? Você não pode deixar tudo mutar a qualquer momento, que nem a maior parte das linguagens, e aí fica difícil de você saber o que está mutando o quê, quando, já que tudo pode sair mudando. E a questão de lifetime, que é um pouco mais complexo de explicar, mas é uma questão de tempo de vida, assim, de referências, assim, de quando que aquela referência morre. Bacana. Só para o pessoal que está ouvindo não se assustar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre immutable e mutable, que é uma outra característica bacana do Rust. Então não se assustem, vocês já vão entender como isso funciona. E Júlia, quer completar alguma coisa sobre gerenciamento de memória? Eu ia completar mais sobre o tema que tu falou, de ser um substituto viável do C e do C++. Como eu vim de games, é muito difícil encontrar um substituto para C e C++. E desde que eu encontrei o Rust, eu meio que abandonei o C e C++ para games. Depois a gente pode falar sobre isso também, mas é bem interessante. É realmente uma linguagem fantástica quando a gente fala de plataforma, não tem a menor sombra de dúvida. Dando uma perspectiva de quem nunca mexeu, acho que com C e C++, assim, vai ser mais fácil do que você mexer com C e C++, que algumas coisas ou várias coisas você tem que gerenciar a memória, mas boa parte já o próprio compilador já resolve para você e é definitivamente mais fácil. Assim, eu brinco com o pessoal, o C++ não tem garbage collector, ele tem um garbage coitado, né, cara? Porque a gente que tem que saber a hora de dar o new, a hora de dar o delete e se virar pra fazer isso acontecer. Mas, cara, já faço isso há tantos anos que já nem dói mais. A única coisa, assim, que essa parte, às vezes, demora um pouco pra você se acostumar com algumas coisas, porque, geralmente, sei lá, você trabalha com JavaScript ou qualquer outra linguagem dessas, ele faz pouco mais de coisas pra você, né? Só que isso tem um custo de performance, enfim. Sim, perfeitamente. Tem alguns, que nem o Smart Heap, é uma biblioteca que nós usamos na TOTOS, é super bacana, mas foi o que você disse, ela tem o tratamento
funcionamento dela, para cada sistema operacional ela tem uma característica, então é o que a gente tem que usar com muito cuidado. Bem, e como eu falei, a gente já falou um pouquinho de mutabilidade, é um assunto também super interessante, somente porque no Rust, para ele tudo é immutable, ou seja, nada é mudado por padrão. E eu queria que vocês falassem o que no dia a dia ajuda essa característica no Rust para vocês. Que é a maior vantagem do Rust ser por padrão immutable é que tu consegue prever qual é o próximo estado que o teu programa ou tua aplicação vai ter. Então, tu tem certeza que teus dados são coerentes de um lado para o outro. Isso ajuda, por exemplo, quando tu recebe um response, tu sabe que aquela response nunca vai mudar até que tu crie uma nova entidade que tem como efeito alguma alteração do estado dela. Ajuda muito a ter essa previsibilidade de qual é o próximo passo e como a gente vai operar sobre o dado. Se for mutável, uma vez que a gente tenha duas threads trabalhando sobre o mesmo dado, a gente vai ter um problema de concorrência bem grande, não vai mais poder ter essa garantia do próximo estado de previsibilidade da aplicação. É viável também em Rust fazer coisas mutáveis, que nem o Otávio já falou, mas não é o padrão, né? Então tu tem que declarar que tu quer uma coisa mutável e a partir do momento que tu tem uma entidade mutável, todas as referências dela vão ter que ser mutáveis também. E acho que assim, não precisa, se você nunca mexeu com uma linguagem que prefere mais o imutável, também não precisa se assustar porque o mutável, ele não é nenhuma coisa alienígena na linguagem, tipo, funciona normal, só tem essa questão de quem pode mexer e tal, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas assim, eu acho que essa feature da linguagem, ela trabalha muito mais como, por exemplo, hoje eu tô trabalhando com JavaScript e eu, já por default, eu costumo fazer as coisas const, assim. Eu acho que é mais uma questão de você evitar fazer coisas mutáveis que não precisa do que necessariamente precisar fazer tudo imutável. Acaba que você usa mutável, tipo, praticamente todo o programa, assim. Acho que são poucas as coisas que você não vai usar algo mutável. É mais fácil, né? Mais prático, mas realmente, quem vem do C sempre que pode usar um const faz isso justamente para garantir essa previsibilidade que a Júlia falou, com certeza. Foi interessante, Otávio, você mencionar em JavaScript, porque é o que eu tô atualmente trabalhando no dia a dia. E eu também prefiro usar sempre o imutável, ainda mais no framework que eu trabalho, que é o Angular, ele sempre dá preferência no imutável, né? Só que eu tenho uma dúvida com relação à ergonomia da linguagem. No JavaScript, o JavaScript foi evoluindo para melhorar essa questão do imutável com destruction de objeto, né, o spread operator, esse tipo de coisa. No Rust, esse tipo de coisa de você clonar um objeto, fazer um deep cloning, ou enfim, fazer todas as operações que a gente faz no JavaScript quando a gente trabalha com imutável, no Rust, em termos de ergonomia da linguagem, é fácil para o desenvolvedor fazer? Sim, é fácil. Tem como se fosse uma interface que chama clone, e você consegue colocar ela para suas estruturas e é só você dar um ponto clone, assim. Até tem meio que uma brincadeira da galera da linguagem que fica, tipo, às vezes o pessoal até pega meio pesado de, não pode ter clone, não sei o quê, porque você tá clonando e isso é uma operação que custa alguma coisa. Mas na maior parte dos casos não tem problema você clonar alguma coisa, assim. Às vezes é só uma questão de otimização prematura que o pessoal fica pegando pesado em cima, mas é tranquilo clonar dados, sim. Não é muito difícil. Inclusive, essa questão de structuring e spread tem também no Rust. E muitas vezes também tu pode trabalhar em cima de uma entidade sem mutar ela, né? Então tu vai ter um novo resultado com base naquela entidade inicial, o que reduz a necessidade de mutabilidade. Tu vai ter duas referências. A primeira referência, ela deixa de existir se tu não der clone ou copy ou usar como referência, mas a segunda referência agora passa a ter o valor não mutado, mas iterado sobre daquela primeira referência. Isso é o que a programação funcional prega muito, assim. Então, isso ajuda bastante. Qualquer coisa o compilador vai te dizer, vai passar horas conversando com o compilador e aprendendo com ele para não ter esse problema mais. Então, é bem fácil de evoluir com a linguagem, aprender com o compilador e aprender todo esse aspecto de programação funcional com ele. Eu vou até aproveitar para atravessar a nossa pauta aqui, para a gente falar um pouquinho de programação funcional. Como a gente está falando do Immutable, acho que os dois andam muito de mão dada. Vocês podem falar alguma coisa rapidinho sobre essa interligação do Immutable com a funcional? Eu gosto tanto de programação funcional que eu escrevi o livro, né, de programação funcional para o Rust. Bacana. Acho que os principais pontos o Rust permite flexibilidade para fora da programação funcional, mas ele tem como uma ideia essencial de funcional primeiro. Então, ele tem tudo imutável por padrão, ele prefere que tu itere sobre os dados, então tu tem iterators, adapters, consumers, de todos os tipos para quase todas as entidades. As entidades também, elas são preferencialmente criadas de forma a aparecer estruturas de dados, então o dado é uma coisa muito importante e não simplesmente uma alocação de memória
um objeto. Eles são dados mesmo. Isso eu acho que são características bem fortes. E a equipe do Rust teve bastante influência de linguagens funcionais, como o Haskell, assim. Então, toda a questão dos tipos, eles usaram muito de como outras linguagens funcionais tipadas tratam os seus tipos. Isso tudo carrega em cima dessa questão da imutabilidade, de transformar dados em vez de mutar dados. Para concorrência, a gente já aprendeu com os anos de múltiplos cores e programação distribuída, que é sempre melhor ter imutabilidade quando tu vai ter várias threads atuando em cima dos teus dados. Acho que é isso, pelo menos na minha opinião, assim, os principais aspectos da programação funcional no Rust. A única coisa, assim, por exemplo, o Rust ele não permite algumas coisas relacionadas a currying ou part application. Tipo assim, você tem como fazer, mas não é muito ergonômico. Mas com relação principalmente ao imutável e o error handling, uma vez que eu entendi o error handling do Rust, eu entendi como fazer isso em Haskell, assim, porque eu tava tendo problema quando eu dei uma brincada com Haskell e assim, o error handling do Rust é muito bom, assim, acho que é o melhor que eu já encontrei em qualquer linguagem e acho que é bem inspirado no, tanto que a Júlia falou, né, da questão do sistema de tipos, assim. Mas também não se assuste porque todo mundo tem muito, acho que, receio com Haskell, assim, não é uma linguagem alienígena Rust, fique tranquilo. Inclusive, toda a ideia do Rust é que a sintaxe da linguagem seja muito familiar. Então, toda a equipe do Rust tem como objetivo tornar a linguagem acessível, fácil de entender, fácil de programar. Claro que tem toda essa questão de ownership e lifetime para aprender, mas assim, o efeito é que a linguagem não tem nenhuma feature alienígena fora o que foi introduzido pelo gerenciamento de memória. Então isso é super legal. Não, realmente, quando eu comecei a brincar, eu vi como ela é amigável. Foi quase em um dia eu já tava fazendo umas coisas que eu levei semanas para aprender em C. Realmente ela é muito... Somente para quem vem do C++, é quase transparente esse dialeto dela. Quando eu aprendi Rust, eu vinha do C++ por causa de games. Quando eu aprendi Rust, eu comecei a dar muito mais valor pro C, que na época do C++ eu achava verboso e trabalhoso. Eu vi, não, o C é muito bonito, mas eu só aprendi isso depois do Rust, então foi bem legal isso. Já que a gente falou bastante de game, é uma coisa que a Júlia manja bem, eu queria saber como é que o Rust está envolvido no mundo dos games, que aqui o Álvaro já tá até se remoendo na cadeira, que é o nosso Game Boy aqui. Opa, eu quero saber isso aí. Então, o Rust começou, ele é uma linguagem que foi pensada para ser uma linguagem de sistema, começou com o objetivo de apoiar o Firefox, para não usar C++ mais. Então, ele é, por padrão, uma linguagem muito característica para aplicação de games, que é o caso do C e do C++. A diferença que acontece tem essa questão da imutabilidade. O pessoal de games não está acostumado a lidar com imutabilidade, então logo que eu voltei para games com Rust, eu comecei a brigar muito com as bibliotecas do Rust, porque elas tratavam de usar muita mutabilidade, isso me deixava ansioso, mas ao longo do tempo, algumas bibliotecas que tratavam com entidades e componentes passaram a ter um aspecto mais funcional também. Então, o mundo dos games do Rust também evoluiu bastante. Agora, do ponto de vista objetivo, é muito difícil substituir tudo que está escrito em C e C++ para games, para Rust. Isso não é uma coisa que vai ser trivial de um momento para o outro, mas existem várias engines e vários frameworks sendo desenvolvidos. Alguns deles já são estáveis, principalmente para 2D. Tem o GGS, ou Jazz, que é inspirado na Love do Lua, e tem duas engines mais avançadas, que é a Piston, que ela é mais antiga, e a Amethyst, que utiliza Entity Component System, e tem uma bem moderna que estão fazendo, ela ainda está em desenvolvimento inicial, mas que ela é bem promissora, que é a Bivi. Além disso, já tem um estúdio semi-grande utilizando Rust, acho que é na Suécia, que é o Embark Studio. Eu já tive contato com o pessoal da Unity. Em algumas coisas eles já estavam usando Rust. Eu lembro, assim, de resumo, é isso, assim, do cenário de games para Rust. Se esse era o resumo, eu queria ver a lista completa. Show de bola. Outro livro ela escreve. Outro livro. Eu falei, não, perguntei pra pessoa certa. Otávio, ficou pequeno pra você ajudar a responder essa pergunta, querido, mas veio que você consegue ajudar a gente. Apesar de ter várias bibliotecas e etc, eu ainda não sinto, assim, eu sinto que já dá pra brincar, já dá pra fazer coisas, mas não é tão maduro e às vezes também, não só a questão da mutabilidade, mas a questão de orientação a objetos, que é muito presente na questão de jogos, assim, a maior parte dos jogos, ou de
qualquer conteúdo que você vai procurar relacionado a jogos, ele segue muito a orientação a objetos, e não que o Rust não permita isso completamente, mas dependendo você pode ter referências cíclicas, referências que nem a questão de mutabilidade, tipo, várias coisas apontando e tentando mutar a mesma coisa, e isso pode ser problemático pro Rust, e assim, de tipo, eu não senti que tá tão maduro, mas dá pra fazer coisas, sim, e uma coisa que eu tava testando recentemente era tentar usar a Godot, que é aquela engine open source, junto com Rust, porque ela não permite isso nativamente, mas ela permite desenvolvimento com C e C++, além da linguagem nativa dela, né? E acho que C#. E funciona, tem como fazer, mas essa questão da orientação a objetos, a estrutura como a Godot funciona, ela é uma estrutura de nós, né? É uma árvore de nós, e tudo você consegue apontar pra tudo e mutar tudo. Isso acaba dando problema quando você tenta fazer, assim, as coisas. Tem como fazer, mas ainda eu não sinto que é tão maduro. E o principal problema, assim, que eu senti usando as bibliotecas e que eu não tive problema usando com a Godot, é a questão de tempo de compilação. Que, assim, eu não sei exatamente aonde que é o ponto, se é quando você está trabalhando com questão gráfica, mas tempo de compilação é muito alto, assim. Com outras áreas eu não tive tanto problema, mas com jogos eu tive mais problema com isso, e isso é meio ruim pro feedback loop, sabe? Mas isso não tem a ver justamente com a otimização que o Rust faz enquanto ele está compilando? Será que ele não está tentando justamente tratar? O compilador dele faz muita coisa pra você, e que você tem que fazer na mão no C e no C++. Então, assim, é uma troca. Ou você faz tudo na mão no C e C++ e coloca o erro pro lado humano, que é muito fácil de acontecer, ou você deixa pra máquina fazer isso. Só que, por enquanto, ainda não é a velocidade mais rápida do mundo. Eu ainda prefiro o Rust, né? Mas tem esse pequeno problema. Sim, o pessoal tem trabalhado bastante. Eu tenho lido que eles têm trabalhado bastante nessa parte de compilação. Mas eles estão quebrando pedra, literalmente, como você falou, né? Eles estão fazendo o nosso trabalho pra tentar ajudar. Não é uma coisa... Eu, como desenvolvo para plataforma, a gente tem a nossa linguagem lá na TOTUS e eu sou uma das pessoas que cuida disso. Eu sei o quanto é difícil fazer e manter uma linguagem. Então, eu sinto na pele o que eles sentem no dia a dia. Não é uma coisa trivial, não. Não é maduro o suficiente. Falta algumas bibliotecas, o tempo de compilação e o hot reloading estão tentando mudar alguma coisa. Então, tem a Manlang, que é uma proposta em cima do Rust para ter esse hot reload para games. Mas, realmente, assim, isso ainda não está maduro, e o C e C++ já fazem isso de uma forma dinâmica bem mais rápida. Mas assim, quem tiver muito problema com essa questão de feedback rápido, eu recomendo usar Godot com Rust, assim, porque foi a melhor experiência que eu tive de jogos de feedback loop, assim, com Rust, porque você compilava em segundos, assim, tipo 3, 4 segundos, assim, porque ele não precisava compilar tudo de uma vez, ele só usava os bindings com C e C++, e você já conseguia dar o play direto do jogo na engine. Então, até tem um repo disso que eu cheguei a mexer, tá no meu GitHub, mas aí não sei se vai ter link depois. Vamos deixar no nosso note, sim, com certeza. Bacana. Então, a gente desenrolou vários assuntos aqui nesse primeiro modo, e eu queria saber se tem mais algum que vocês queriam falar a respeito, principalmente dessa parte do kernel da linguagem. Pô, do kernel não, mas tem a questão da comunidade, da proposta da linguagem, de sempre ser inclusiva, ser acessível para todo mundo. Sempre que tu propõe uma feature de mudança, se a equipe core não consegue tocar, eles vão dizer, tá aqui o que tu precisa fazer, a gente pode te apoiar, mas a gente não pode fazer por ti. Então é bem legal, assim, sempre tem bastante apoio, os PRs são sempre bem-vindos, tem muito comentário positivo, as pessoas ensinam muito enquanto está fazendo o PR pro Rust ou para bibliotecas mais centrais, assim, e é bem legal. Acompanhando de fora, olhando quem trabalha no desenvolvimento da linguagem, assim, eles parecem ter uma estrutura extremamente madura e escutam muito feedback. Eu já ouvi, não sei se foi em podcast, assim, de que eles pedem feedbacks de pessoas de áreas diferentes que estão mexendo com a linguagem para tentar ver a melhor forma possível para tentar agradar o máximo de grupos possíveis, assim, e ver o que eles conseguem colocar para dentro e o que não dá. Tipo assim, sei lá, entrevistar pessoas de web, entrevistar pessoas de jogos, eles fazem coisas assim, eles têm toda uma estrutura lá dentro bem maneira mesmo, assim, é bem legal a questão do desenvolvimento dessa linguagem. Eu acho legal o jeito também que eles abrem as conversas deles para falar do que eles estão desenvolvendo. Eu costumo acompanhar, eu acho bem bacana isso. Trazer para a comunidade realmente o que eles pensam, o que eles querem e o que a linguagem vai ter no futuro. Isso é fantástico. E pessoal, vocês querem complementar mais alguma coisa antes da gente fechar esse primeiro bloco? Só teve um caso, assim, de comunidade que gerou algum problema, que foi o caso do Webtix Web, que o desenvolvedor principal do Webtix Web, ele estava usando muito unsafe, e aí uma galera se juntou para dizer que estava ruim, que ele tinha que melhorar isso, estava dando problema, e ele não foi muito legal com os feedbacks. O pessoal mandou alguns PRs tentando arrumar, ele rejeitou todos e deu um conflito. E assim, o Webtix foi o melhor benchmark de
qualquer web framework por muitos anos, e isso gerou um grande problema. A gente sabia que a Microsoft estava usando o Actix Web em algum lugar, porque ele declarou que a empresa dele usava e que ele ia manter só para a empresa e ia tirar online. E isso foi, acho que, o caso mais complicado assim, de comunidade. No Rust, hoje está resolvido, o Actix está aí bombando, todo mundo pode usar, e atualmente ele é mais voltado para a comunidade mesmo. Então, recomendo dar uma olhada. E o outro framework comum de web para Rust é o Rocket, que recentemente ficou estável. Bacana. Só complementando o que você falou de unsafe, é que o pessoal não conhece a linguagem, não vai saber. O unsafe é uma maneira de você burlar esse gerenciamento de memória inteligente que o Rust tem. Então você passa a ter responsabilidade por esse gerenciamento. Eu acho loucura, a mesma coisa que você usar uma faca para pregar um prego, mas é uma questão de gosto, né? E ainda, nessa questão do unsafe, ele só remove, acho que 4 regras, assim, do compilador. E, tipo, todas as outras ainda estão lá e ele não deixa você fazer qualquer loucura, assim. Graças a Deus, né? Sim. Mas, assim, é uma coisa que, para a maior parte dos programas, você pode acabar não usando. Se você for fazer alguma coisa mais baixo nível, você provavelmente vai precisar. Mas, dependendo do caso, você nem vai precisar dessa feature. Assim. Todos os FFIs, que é Foreign Function Interface, que a gente fez com C, e daí do C para outras linguagens, a gente precisou usar alguma coisa de unsafe. Então, seja para ler um vetor de constante, uma alocação de memória, seja para gerar uma nova entidade e retornar como só memória, a gente teve que usar em alguns momentos. Mas, assim, é super de boas, muito difícil de usar, pode fazer programas inteiros sem nunca tocar no unsafe, e ainda assim tá muito bom o teu programa, e é isso. Entrando aqui no nosso momento pimenta aqui do último bloco, eu acompanho nas comunidades, tem outro novo queridinho das comunidades de dev é o Golang, e eu sinto uma rivalidade bem saudável entre as linguagens, uma tentando correr para dar coisa a mais do que a outra. Apesar delas terem approaches diferentes, né? O Golang está muito mais voltado para um back-end do que uma linguagem para plataforma como o Rust. Mas eu queria saber de vocês que vivem o Rust no dia a dia, se vocês também sentem essa rivalidade, somente nos grupos que vocês participam. Sim, essa rivalidade existe, apesar de que eu não acho que ela faça tanto sentido em alguns aspectos, de que eu acho que as duas linguagens resolvem problemas diferentes, né? O Go, você tem um garbage collector, ele tem essa questão de você, geralmente você vai querer compilar todo o seu binário num negócio só, ele tem uma runtime, tem toda a questão das green threads, delas serem nativas, e assim, ela encontrou um mercado muito bom na questão de infraestrutura, DevOps, não que ela não resolva outros problemas, você tem como fazer, tem gente fazendo web, tem gente fazendo tudo com ela, mas eu acho que ela tá com problemas diferentes, mas acabou surgindo, acho que, essa rivalidade porque Go é um pouco mais baixo nível do que outras, como, sei lá, Python, JavaScript, enfim, entre outras que interpretadas, mas eu acho que Rust definitivamente te permite uma performance melhor, mas aí tem alguns trade-offs também, né, tem um maior tempo de pessoas conseguirem ser mais produtivos na linguagem, apesar de, assim, que nem se falou, você conseguiu já fazer coisas num tempo rápido, mas Go, ele é muito mais familiar e ele faz as coisas muito de um jeito C, assim, e muito comum, assim, e você sai mutando qualquer coisa. E tem algumas coisas que ele não garante, mas são trocas, né, trade-offs. É isso aí, tipo, eu não vejo muito por que surgiu essa comparação entre as duas linguagens, sabe? Rust tá aí competindo com C e C++, e Go criou um novo nicho ali. Eu acho que ele substitui em algumas coisas dessa questão de infra. O Python melhora bastante usando Go. Eu nunca entendi muito bem por que surgiu essa rivalidade, e como tu falou, eu acho que as duas linguagens tiveram trocas, tiveram momentos. As Goroutines, elas trouxeram muitas coisas para várias outras linguagens, e o Rust tá aí trazendo o Borrow Checker para outras linguagens também. Então, são comparações muito diferentes, assim. Sei lá, os dois já eram binários, talvez seja por isso que tenham comparado eles. Legal, eu tava aí na dúvida se isso era coisa da minha cabeça e já vi que não é. Cara, eu acho as duas excelentes, porque nem eu falei, cada uma na sua pegada, cada uma no seu cercado, mas realmente elas resolvem muita coisa. Show de bola. E todo mundo aqui, a gente é padrão, a gente falar de como iniciar na linguagem. Então eu queria saber como é que a gente ajuda o pessoal que tá escutando a enfiar a cara para começar a aprender o Rust. Podem falar de playgrounds, comunidades. Por onde você acha que o pessoal começa? Eu comecei pelo livro oficial de Rust. Ele é essencialmente em inglês, mas tem algumas traduções.
alguma coisa em português já. Em português, eu sei que tem 2 livros da Casa do Código. Tem um básico, tipo Introdução ao Rust, e tem o Rust Programação Funcional e Concorrente. Isso já dá para ter uma boa ideia do ponto de vista de livro. Para quem não gosta de livro, tem a própria linguagem, traz muitos exemplos. Então, tu consegue ir no exemplo e executar pelo Playground, que é o Rust Playground, e aprendendo ali em cima. Eu leio para aprender, então não sei. Se o Otávio tiver alguma outra sugestão de como aprender, seria legal. Pior que eu comecei da mesma forma também, assim, eu li o livro oficial e até para quem talvez não curta, tanto queira alguma coisa mais prática, o livro, ele traz 3 projetos dentro dele e o livro é totalmente gratuito e tem tradução em português. Eu não sei agora em que pé que tá, tipo, eu cheguei a participar de algumas coisas, tem umas pessoas que eu conheço que são mais ativas na org do GitHub que traduz para português, mas assim, esse livro é muito bom, o gratuito oficial, porque ele tem coisas de mão na massa. Eu li outros livros também, eu li livro acho que da O'Reilly, que é muito bom, assim, mas ele é mais teórico, tipo, e passa por como funciona o gerenciamento de memória, ele explica, tipo, chega a mostrar, assim, em bloquinhos, assim, como se fosse na memória, é bem legal. Eu também fui mais por livro mesmo, e tem outros livros também da comunidade. Tem um livro que, por exemplo, tenta te ensinar a linguagem fazendo listas ligadas de várias formas diferentes, de uma forma completamente imutável, de uma forma que você tem... Eu não lembro agora todas as formas, mas, assim, tem várias formas diferentes. O que eu vi mais foi, acho que, conteúdo escrito mesmo, assim. Eu não sei muito de vídeo ou de, sei lá, alguma outra forma. Tem muita palestra na internet sobre Rust e tem muitos tutoriais no YouTube que são live coding. Tem muitos meetups onde as pessoas se encontram atualmente de forma remota para resolver exercícios, para fazer apresentações, propor discussões. Então tem toda essa outra abordagem também. A gente participa do Rust in Poa, que é um meetup aqui de Porto Alegre, e ali a gente faz frequentemente resolução de exercícios e tal. Então é bem legal. Eu sempre recomendo para qualquer linguagem ir em algum site desses que tenha vários exercícios e ir tentando fazer alguns. Eu geralmente uso o exercices.io, mas dá para tentar com quase qualquer outro, mesmo que o site não tenha Rust. Então, o exercices.io tem Rust, mas sei lá, o LeetCode não tem e outros não tem, mas dá para pegar o exercício e tentar resolver em Rust. Isso já fica bem legal. Isso que a Júlia falou de comunidade é bem interessante, porque no Telegram tem vários grupos, assim, tem o do Rust São Paulo, assim, eu tô em 3, acho que mas o que eu tô mais participando é o de Poa, apesar de eu ser de São Paulo. Tem o de São Paulo, tem o de BH, tem o do Brasil e, tipo, todos eles a galera fica conversando lá direto e direto vem gente tirar dúvida, conversar de, tipo, putz, como é que eu faço tal coisa? E tem o site do Playground do Rust, que você consegue colocar um snippet de código lá, executável, e executar no próprio navegador. E tem como você mandar o link pra qualquer um. E direto o pessoal, tipo, eu tô com dúvida de como faz tal coisa. Aí a pessoa coloca um exemplo e o pessoal já faz um exemplo em cima funcionando, assim. Então, é bem útil você trocar ideia com a galera da comunidade e, tipo, também isso acaba te engajando mais, assim, de você estar em contato com outras pessoas que também estão estudando a mesma coisa. Eu acho que isso é bem legal, assim. Isso ajuda eles também na linguagem, né? A gente na TOTOS tem essa pegada também de estar sempre em comunidade, sempre falando a respeito da nossa linguagem. A gente sabe que isso aí, essa troca é benéfica para os dois lados. Espetacular. E aproveitando que vocês falaram de projetinhos, como o Rust é uma linguagem muito específica, a gente tá falando de baixo nível, de plataforma, que tipo de projeto vocês acham que seria legal uma pessoa começar a tocar para aprender a linguagem? Que depende do que ela quer, assim, porque como qualquer outra linguagem dá para você fazer praticamente tudo, né? Então, sei lá, se a pessoa hoje trabalha com web e ela quer fazer web com Rust, não tem por que não, assim, funciona, tem como fazer. Tem bibliotecas para fazer, que nem a Júlia falou do ActWeb. Eu acho que vai muito do que você quer fazer. Claro, onde ela brilha mais coisas mais de baixo nível e coisas que substituiriam o C e o C++, mas daria para fazer qualquer coisa com ela, não tem muito limite. Eu não concordo. Eu acho que o Rust para desenvolvimento web, tipo, para serviços e microserviços, é perfeito, assim. Eu fiz alguns testes no passado e todos os serviços que a gente criou com o Rust davam uma surra em qualquer outro, assim. Java, Clojure, esses são os que eu mais testei, mas C# e foi incrível, assim. Super recomendo para
essa aplicação também. Além de ser super simples. E tem o Rocket, por exemplo, é muito inspirado na sintaxe do Ruby também, do Rails. Então fica bem legal, se já tem algum conhecimento com isso. Bem bacana. E aqui, entrando no nosso momento pimenta, eu tenho que falar, só levantamos a bola do Rust, mas eu tenho que perguntar o inverso. Vocês acham que tem algum tipo de desenvolvimento em que realmente o Rust não se encaixa de jeito nenhum ou perde feio para alguma outra linguagem de mercado? Eu acho que assim, eu vou até complementar, tipo, meio que discordar da questão que a Júlia tava falando que, tipo, que acho que a gente só tem opinião diferente. Porque assim, eu acho que, sei lá, a pessoa tá fazendo web, ela pode fazer web com Rust, tipo, que nem a Júlia falou, teve uma ótima experiência com isso. Mesmo a performance sendo melhor, eu não vejo muito vantagem assim, do que usar, sei lá, hoje acho que as pessoas fazem muita API, sei lá, em Java, Node.js, Python. Eu não vejo uma grande vantagem em usar o Rust, porque não só a curva de aprendizado é maior, mas o ecossistema ainda não é tão... O de web acho que é mais maduro, mas eu sinto que as outras linguagens já, sei lá, quem já mexeu com JavaScript sabe que tem uma biblioteca para tudo, assim. Tudo que você quiser resolver já tem. E mesmo que a performance seja melhor, muitas vezes o problema que você tem é I/O. E então, assim, o Rust vai conseguir tirar definitivamente uma performance, que nem a Júlia falou, assim, tipo, é muito melhor. No final, não é uma linguagem que tem tanta gente ainda usando, ou tanta gente... O maior problema que eu tenho com o Rust é o tempo de compilação. Fora isso, assim, eu amo a linguagem e também não vejo tanta vantagem em usar em algumas áreas, assim. Vamos continuar esse debate que tá gostoso, Júlia. O que você tem pra complementar aí? Acho sim, o tempo de compilação, super concordo com o Otávio. Ele realmente é chato. Ele depende muito da quantidade de bibliotecas que tu tá usando, que é muito semelhante com o problema do JavaScript, né? Quando tu dá lá o npm install, dependendo da quantidade de bibliotecas que tu tiver, vai demorar um monte. Mas assim, o desenvolvimento web com Rust, ele é bem maduro atualmente, pelo menos esse ano ele foi tido como maduro. Ele tem um site que chama Are We Web Yet? Que é uma avaliação de qual é o estado da arte do Rust Web, e atualmente é tipo, pode usar, estamos estáveis. E assim, eu acho que o Rust Web, ele tem muitas coisas em cima dele, muito syntax sugar, ele ajuda bastante a não ter esses problemas de curva de aprendizado, e acaba parecendo simplesmente, sei lá, um Ruby da vida, sabe? Então eu acho bem legal e bem útil, assim. Cara, vamos falar então agora um pouquinho do futuro da linguagem, né? A gente tem acompanhado, pelo menos quem gosta de acompanhar isso, que o Rust está crescendo de maneira bem sustentável aí nos últimos anos. E eu queria saber como é que vocês veem esse crescimento frente a outras linguagens, como o .NET Core ou Golang, que já são mais a cara dele, ou mesmo comparando com o Node e o Python. Sim, eu vejo o Rust ganhando bastante mercado, mas de novo eu ainda não acho que tem uma grande vantagem em usar ele em comparação com outras coisas, principalmente acho que em web, assim, tipo, eu acho que funciona, assim, é rápido, e que nem a Júlia falou, recentemente foi dado como estável e maduro, tipo, o suficiente para você escolher e usar em produção. Eu acho que ele vai brilhar muito mais, cada vez mais nessas questões que precisa de performance extrema e coisas que geralmente o pessoal usa C e C++, assim. A Amazon tá usando, tipo, Rust, Microsoft, todas as grandes empresas estão usando para coisas mais baixo nível. A galera tá cada vez mais considerando fazer sistema operacional com ela. Já tentaram colocar, acho que, coisas no Linux com Rust, assim, tá rolando bastante esse tipo de coisa. Tem muitas discussões acontecendo e eu vejo um futuro bem promissor, principalmente para essas áreas, assim. As outras eu acho que vai ficar cada vez mais estável como uma opção, mas eu não vejo uma grande vantagem em usar em comparação com Python ou Node ou qualquer coisa do tipo. Uma coisa que eu vejo bastante é o que você falou, bibliotecas baixo nível. Tanto que, assim, se, por exemplo, o Manzano faz um trabalho muito mais extenso do que eu, né, que eu brinco, eu só faço telinha, mas... se bem que o Manzano também faz telinha, só que telinha desktop. Mas o ponto é, assim, para uma linguagem que cria linguagens, no caso, né, o nosso servidor, né, nosso server aqui do Proteus, o Rust se encaixaria muito bem. Não sei se tão bem quanto o Go. Acho que até, enfim, aí o Manzano podia falar melhor. Não, tô na nossa camada, ainda mais que dá para intercambiar coisa de C com Rust, seria muito mais fácil trazer o Rust. Eu vejo bastante empresas, como o Otávio falou, como a Microsoft, a Google também tem, que ela pega projetos, principalmente de baixo nível, e novas funcionalidades ela faz em Rust, por
todas as características de segurança, enfim, da questão do gesto de memória que vocês já falaram bem extensivamente aqui. Então eu acho uma coisa bem legal, assim, desses projetos, assim, de infra, né, como o Manzano falou, né, de plataforma. Tipo, até na questão, vou até me contradizer aqui, assim, na questão de web, por exemplo, que é onde eu trabalho hoje, eu digo que não vejo tanta vantagem, assim, mas a vantagem que eu vejo é essa questão de segurança. Ele te dá muito mais garantias, assim, acho que essa é a parte que é muito legal, independente da área que você vai usar, seja baixo nível, jogos, o que for, ele vai te dar uma segurança maior do que, você não vai subir uma coisa em produção e tem algumas garantias a mais ali, que é bem legal mesmo, assim, eu adoro desenvolver em Rush. É a previsibilidade que a Júlia falou tanto lá no começo, né? Realmente eu acho que são forte da linguagem, né? Tipo, eu consigo ver alguém dizendo assim, não, putz, entendo que vai ter essa segurança, mas eu prefiro ainda ficar aqui nessa linguagem interpretada. E eu não vejo problema com isso, por isso que eu ainda acho que ela brilha nas coisas mais baixo nível, mas realmente a segurança é muito legal. Assim, recomendo pra qualquer pessoa tentar mexer, assim, pra ver, porque é muito legal quando você termina algum projeto em Rush, você fez alguma coisa, você sente que é uma coisa segura, rápida, funciona e tá tudo embarcado na linguagem. Questão de testes, questão de documentação. Ele tem uma ferramenta que gera documentação automática, um HTML bonitinho, assim, com toda a estrutura do seu código. Assim, tem tudo embarcado ali naquele ecossistema e funciona muito bem. Enfim, e acho que é bem legal, eu recomendo pra qualquer pessoa, assim, tentar aprender e usar em qualquer área. Eu não vou contradizer o que o Otávio disse, mas, assim, tem uma outra vantagem que eu vejo do Rust para a web, que é o tamanho do registro de memória que ele deixa. Então, o quanto ele vai usar de memória quando ele está operando na web é muito menor que as linguagens, e além disso, o tempo de resposta é bem mais rápido. Então a Amazon está focando muito em ter suporte para Rust no serverless, exatamente por isso, assim, porque o tempo de resposta é menor e isso facilita para o cliente diminuindo o custo. Então, essa é uma aplicação web que talvez seja bem interessante, assim, pensar em Rust para serverless é bem legal e a Amazon já tem suporte para isso. Bacana. Essa época que a gente economiza em centavos quando a gente fala de cloud faz todo sentido, né? Exato. Até complementando no que ela disse, na outra empresa que eu tava trabalhando, a gente tinha serviço a maior parte era em Node e tinha serviço em Go também. Aí a parte que eu cheguei a trabalhar com Rush, onde eu tava, só que não era web, né? Mas assim, essa questão da memória que ela falou é muito verdade, porque assim, nossos menores serviços lá consumia 100 MB de RAM, que já é uma quantidade alta, assim. E os nossos maiores serviços era tipo 1,5 GB, assim. Era muita memória. A gente tinha um serviço que levava muita pancada lá, que era em Go, e assim, consumia 6 MB. Isso porque era Go. Go tem garbage collector, Go tem runtime, Go é mais pesado do que Rush. Então, se você pegar Rush, eu já vi alguns exemplos, eu não lembro agora em números, assim, mas o número seria menor ainda. Então, definitivamente é uma alternativa quando você, não só a questão de performance, de velocidade, mas otimização de memória, ele já vai fazer por default, assim, porque você não vai consumir muita coisa. Bacana. E aproveitando que a gente comparou de novo o Golang com o Rust, eu acho bacana falar de WebAssembler, apesar disso ter nascido um pouco lá antes com C++, mas eu achei extremamente sofrível você brincar com WebAssembler com C++, e tanto no Rust quanto no Golang é basicamente uma linha de compilação. É absurdo como eles deixaram isso inteligente. E para quem ainda não brincou com WebAssembler, o pessoal acha que é uma coisa que vai substituir o JavaScript. Na verdade, é completamente o contrário. A ideia dele é trabalhar junto com o JavaScript. Eu queria saber a opinião de vocês quanto ao WebAssembler, se ele vai realmente decolar, se ele vai tomar o lugar que ele merece nos próximos anos aí, e se sim, por quê? Eu tenho um caso curioso com o WebAssembly, que é em Rust, né, obviamente. Eu trabalhei no site da Latam por um tempo e tinha um requerimento de performance para o site da Latam que a gente nunca atingia. Um requerimento interno e nunca ia com JavaScript e tal. E um dia eu fiz uma prova de conceito em Rust que fazia exatamente o que deveria acontecer no front-end, só que com WebAssembly. Então, o site demorava em torno de 7 segundos para ter as renderizações mínimas, assim, e a pessoa começar a poder interagir. E com o WebAssembly, levava 4 segundos e 20 microsegundos. Era uma coisa assim, ou 20 milésimos. É uma coisa bem pequena. Até difícil de contar, como você tá falando, né? Exato. E essa diferença, esses 20 pouquinhos, era o tempo de renderização associado ao WebAssembly. E os 4 segundos era o tempo de back-end. Então é muito engraçado, porque tu passou de 7 segundos para ter uma página quase lá, para ter em 4 segundos, que é o tempo do back-end, para ter a página completamente renderizada.
foda. E foi, tipo, chocante essa diferença, assim, muito legal. E assim, eu nunca mexi com ferramental de Go pra WebAssembly, mas o de Rush é sensacional. Sério, assim, eu não sei como que tal das outras linguagens, assim, tipo, mas o de Rush é muito bom mesmo. Você coloca, às vezes, sei lá, uma anotação no seu código, ele já funciona pra WebAssembly, você já consegue usar as funções ou usar o que for. Cara, eu vou te deixar triste. No Go você não precisa de notação, você só compila ele pra WebAssembly. Mas, cara, as duas são fantásticas. Assim, também só compila direto, mas digo, tipo, é que eu não sei como fica o código do Go. Assim. Você já chegou a mexer alguma coisa? Eu só fiz o dump dele pra comparar. Eles são mais ou menos parecidos. O do Rust, se você fizer um dump, parece muito mais com um assembly, mas eu não fiz o dump do WebAssembly, eu fiz um dump do assembly, né? Em Linux aqui, comparando o C com o Rust. Só de curiosidade. É mais ou menos parecido. Do WebAssembly eu vou fazer e vou ver se eu falo no próximo podcast, então. Mas o ferramental é muito bom mesmo, assim, é bem sólido e eu recomendo bastante, assim, quem tiver curioso com WebAssembly é a melhor opção, assim, que eu vi, quer dizer, a única que eu testei. Acho que eu cheguei a testar alguma outra, mas o de Rush é muito bom. Até foi na última empresa que eu tava, a gente usou e putz, muito bom mesmo, assim, ele integra muito bem. E até complementando essa questão que você falou muita gente comenta esse negócio, não vai substituir o JavaScript. Eu não sei, por exemplo, como ficou essa página que a Júlia fez pra Latam e tal, mas assim, muitos desses frameworks ou de ferramentas que estão em cima de WebAssembly, pelo menos as que eu já vi pra Rust, elas às vezes tentam já resolver todos os problemas. Não que você precisa resolver tudo com Rust usando WebAssembly, mas você consegue. Se você quiser, você pode fazer a página inteira só usando Rust. Como que foi o seu caso, Júlio? Então, eu não tive nenhuma integração direta com JavaScript. Eu não tive que fazer nada para integrar com JavaScript. Isso o Cargo Web fazia automaticamente, que é um plugin para WebAssembly, e eu só programei em Rust. Quando eu espiei o código JavaScript, eu vi que tinha muita coisa assim, chamando de JavaScript, chamando Rust, e Rust chamando JavaScript, tá? Então isso sim. Porque essas bibliotecas, elas já colocam uma camada pronta, que vai ficar igual para toda a aplicação, que chama o seu código em WebAssembly. E aí essa camada é em JavaScript, mas o resto você consegue fazer, que a Júlia falou, de fazer tudo em Rust mesmo. Mas assim, os usos podem variar, porque você pode fazer ou uma aplicação inteira, só que provavelmente, sei lá, você tem um problema de performance nesse ponto. Você pode reescrever aquele pedacinho ali, usando o Rust com WebAssembly, e vai funcionar, vai resolver perfeitamente. Caramba, aqueles primeiros passos com Rust, esse podcast já vira quase um primeiro passo já da linguagem. Muito, muito bom. Dá mais 2 livros pra Júlia, tranquilamente. Nossa, facinho. Já tem um no forno, inclusive. Opa, pode dar spoiler? É de desenvolvimento web com Rust. Ixi, mas viu? Aí, viu, Otávio? Não dá não, porque a Júlia vai te escrever um livro inteiro. Ele é revisor, não pode falar não. Entendi. Legal. É muito conteúdo e realmente ficou muito legal, é muita informação mesmo. Nós teremos outros programas de Rust, assim, vários programas, essa só foi a introdução, então vocês vão voltar, a gente pode ter um só de Rust pra web, também seria muito legal. Mas agora... E falar mais de funcional, né? Eu acho que de funcional também, por legal. Si só já daria um tema, seria legal a gente falar disso também. E então, pra encerrar, gente, a gente sempre pede indicações de jogos, livros, de anime, eu sempre sou o homem do anime aqui, pra gente, depois de tanto conteúdo, a pessoa sair e beleza, vou ler outra coisa só pra assentar esse conteúdo todo. Então, começa aí, Júlia. Por algum motivo muito aleatório na minha vida, eu comecei a jogar o jogo da NBA pra PlayStation 4. Eles ainda estão na fase de tuning, assim, então tem um monte de problema, mas é super divertido. Eu nunca tinha jogado, eu baixei porque um amigo era muito viciado e eu, vou ver qual é. Baixei o demo, depois baixei o jogo e comecei a curtir bastante, assim. Então, fica aí uma recomendação bem aleatória da minha parte. Legal. E você, Otávio? Tá, eu vou recomendar um anime que chama Tower of God. Tipo, eu fazia muito tempo que eu não assistia anime. Confesso que eu tava com alguns problemas de gostar de boa parte deles. Mas eu peguei esse daí pra assistir recentemente e eu achei bem legal. Eu gostei. Aí também eu peguei porque eu tava estudando japonês. E aí, quem sabe um dia eu aprendo isso. É dos meus, hein? Tá, isso aí, best friend forever, hein? Vai gostar de mangá assim lá em casa, pelo amor de Deus. Eita, eu também. Às vezes quando me perguntam, por que você tá estudando japonês, Álvaro? Só pra ver sem legenda. Eu falei, só por isso? Só pra isso. Mas enfim, já que o Otávio e a Júlia já deram minha cota de game e de anime, certo? Então eu vou indicar um filme muito bom que tá na Amazon Prime, chama Borat.
Borá, na verdade. A fita seguinte, coloca a Borat lá na Amazon Prime, pra quem não conhece. É a melhor porcaria que você vai assistir, concordo com você, é a melhor, cara. não, essa é a melhor descrição, é a melhor porcaria, mas assim, porcaria não é pejorativo. Assiste até o final é excelente, um dos melhores finais que eu já vi de filme. Então, Borá, o filme é tão bom e assustador porque, na verdade, ele se passa na realidade. Então, enfim, quando você para pensar é meio triste, mas enfim. E ele achou uma atriz espetacular, tão cara de pau quanto ele, né, cara? Sim, nossa, ela trabalhou fantasticamente. Sim, excelente mesmo. Ela é búlgara? É búlgara, achava que ela era russa, pelo sobrenome dela, bacana. E eu também tô na pegada aqui da nossa vitalícia no Netflix e na Prime. Eu tô feliz da vida que voltou Star Trek Discovery, já estamos com 3 episódios. E eu tava matando saudade também do Karate Kid, né? Afinal, eu fui um dos vários apaixonados na década de 80 pela Elizabeth Shue, mas ela, infelizmente, tá lá no The Boys e não veio fazer o Cobra Kai, então, mas mesmo assim eu tô assistindo o Cobra Kai pra lembrar dos anos 80, já que eu sou um pouquinho velho, né? A vida é assim mesmo. Bacana. Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, cara. Esse aqui foi um podcast super denso, super bacana, muita informação pra gente destrinchar aqui. E queria agradecer também todo mundo que tá ouvindo aí pelo tempo e pela paciência. E obviamente a gente se vê ou se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.